Graça e paz, meus irmãos. Bom nos encontrarmos novamente, ainda que virtualmente, mas Deus nos dá o privilégio da gente compartilhar a palavra de Deus. E hoje é o nosso encontro de GC. GC é grupo de crescimento. Que Deus possa de fato produzir crescimento espiritual na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Eu espero que você possa ser bastante edificado com essa palavra que será ministrada hoje e que você possa também compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Vamos orar? Fale com Deus, abre seu coração para ouvir a voz do Senhor. Senhor Deus, bendito seja teu nome, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é tão bom, é tão misericordioso. O Senhor ouve o nosso clamor. Nos fortalece, Senhor, nesse tempo de tantas lutas, tanta dificuldade. Nos dê força, Senhor, para jamais olharmos para trás, retroceder nunca, persistir sempre, olhando para o Senhor e vivendo conforme a Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso texto básico hoje do nosso GC é Hebreus capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo 36, Hebreus 10, de 36 a 39, que diz assim a palavra de Deus: com efeito, tendes necessidade de perseverança, ou em algumas versões de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar as promessas de Deus, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo vive pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meus irmãos, o estudo do GC hoje é nunca retroceder. E aí a gente normalmente se depara com algumas questões, e eu queria fazer essa pergunta para você. Você já teve momentos na sua vida que você teve que retroceder? Por exemplo, quando você percebeu que fez algo errado, que você passou do ponto, que você de repente magoou alguém, ou que você pecou contra Deus, e você teve que voltar e dizer: está errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. No entanto, irmãos, na vida, na nossa caminhada com Deus, na vida espiritual, Deus nos chama a jamais olharmos para trás, jamais desistirmos, jamais retroceder. E é interessante, irmãos, que na nossa vida com Deus, nós precisamos sempre perseverar, porque senão você vai se opor à vontade de Deus, você nunca vai ter comunhão perfeita com Ele, e pode se tornar um religioso, um mero religioso, mas que não vive com Deus. Por isso, irmão, nós precisamos olhar para a palavra, olhar para a vontade de Deus e dizer: Senhor, me fortalece, para que eu não desista, para que eu jamais retroceda na minha vida espiritual. Eu quero fazer, como disse o apóstolo Paulo, ele está no final da vida dele, ele diz: uma coisa eu sei, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. A minha meta na minha vida com Deus é persistir e jamais desistirmos. Então nós vamos para o estudo de hoje, que é nunca retroceder. E para que a nossa vida com Deus, a gente não retroceda, em primeiro lugar, a gente tem que decidir realmente o que queremos, né? Os tesouros do mundo ou os tesouros de Deus? A gente precisa tomar essa decisão. Realmente, o que eu quero na minha vida? Eu quero os prazeres desse mundo ou eu quero fazer a vontade do Senhor? Eu quero um dia estar eternamente com Deus ou longe de Deus? Então, irmãos, para que a nossa vida não seja de retrocesso, não seja de abandono de fé, mas seja de compromisso com Deus e vida com Deus, a gente em primeiro lugar tem que entender o que eu quero.
Os tesouros do mundo ou os tesouros de Deus? A palavra de Deus, e eu quero chamar a sua atenção, em Mateus capítulo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar esse versículo da palavra de Deus com você. Mateus capítulo 13, olha o que diz o versículo de número 22, Mateus 13, 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 22. Jesus está contando a parábola do semeador, e ele diz que nem todos que ouvem a palavra de Deus vão de fato permanecer com Deus. Há alguns que aceitam, mas quando vê as fascinações desse mundo, os prazeres desse mundo, simplesmente desistem. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que andaram com Deus por um tempo? Muitos tiveram inclusive cargos na igreja, exerceram liderança na igreja, mas que por um motivo ou outro retrocederam e hoje estão longe do Senhor. E o pior, muitos morrem sem se voltar a ter um compromisso com Deus. Então eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, a Bíblia nos ensina que não dá para a gente seguir a dois senhores. Olha o que Jesus mesmo diz em Mateus capítulo número 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, o versículo de número 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí Jesus conclui, Mateus 6, 24: não podeis servir a Deus e a riqueza. Meus irmãos, para que a nossa vida espiritual ela permaneça com Deus, eu preciso tomar uma decisão. O que realmente eu quero? Qual é o tesouro, ou quais os tesouros que eu quero? Os do mundo ou de Deus? Olhe para a sua vida e persista, meu irmão, não desista não. A história do cristianismo é uma história de sucesso e de fracasso. O apóstolo Paulo conta a história de um jovem que caminhou com ele, que foi uma bênção ao lado dele, mas Paulo, chega um momento que Paulo diz assim: Demas, que era esse companheiro dele, tendo amado este mundo, me abandonou e deixou de servir ao Senhor. Meus irmãos, o que você quer? Os tesouros do mundo ou os tesouros de Deus? Olhe para a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim, Tiago 4,4, ele diz assim: infiéis, ou em algumas versões, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, toma uma decisão. Realmente você quer o Senhor? Então se volte para Deus e não desista. É interessante, irmãos, que Jesus disse que a igreja dos últimos dias será marcada por uma apostasia de muitos. Muitos vão desistir, muitos vão fraquejar, muitos vão retroceder e abandonar o caminho de Deus. Que essa não seja a sua decisão e nem a minha. Que a gente permaneça firme com o Senhor, porque o que eu quero são os tesouros de Deus e não desse mundo. Em segundo lugar, irmãos, para que a gente nunca retroceda, primeiro a gente tem que decidir o que queremos: os tesouros do mundo ou de Deus. Em segundo lugar, precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida. Olha o que Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Olha o que Jesus nos diz. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está combatendo a ansiedade no coração nosso, ser humano. Ansiedade de saber o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou ter, como eu preciso. Quantas pessoas estão desesperadas nesse mundo, meus irmãos, com a agenda lotada,
Gente que está desesperada para ganhar dinheiro, e agora que ganhou dinheiro, está desesperada para juntar cada dia mais. Muitos que priorizam tudo, prioriza a família, prioriza os estudos, prioriza o trabalho, prioriza os esportes. Mas onde está Deus? Para que eu e você não desista da vida com Deus, você precisa priorizar. Quem é primeiro lugar na sua agenda? Deus ou as outras coisas? Jesus Cristo diz, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Meus irmãos, a gente precisa olhar no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, e dizer, na prática, realmente eu estou priorizando Deus? Eu priorizo Deus no meu tempo? Eu todos os dias, por exemplo, eu tenho um tempo de qualidade, de oração, de leitura da palavra, de dedicação. Eu dedico o meu tempo para falar do amor de Jesus para outras pessoas. Eu dedico o meu tempo para ajudar e socorrer aquele que precisa. Eu dedico o meu tempo na obra de Deus, na igreja do Senhor, engajado na comunidade dos santos. Meus irmãos, eu dedico para Deus o melhor dos meus bens. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz que eu devo honrar ao Senhor com as primícias de toda a minha renda. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de devolver dízimo, oferta, de socorrer o necessitado, de abençoar a obra de Deus, porque a prioridade não é Deus, a prioridade é ter, a prioridade é conquistar, a prioridade é crescer, a prioridade. Um dia, meus irmãos, tudo isso vai passar, a sua vida vai passar, a sua mocidade vai passar, o seu tempo vai passar, os seus prazeres passarão. E aí? Eu queria chamar a sua atenção a um texto de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo de número 12, quando Jesus conta a história de um homem que ele dedicou a sua vida a ganhar dinheiro, ele dedicou a sua vida a acumular bens, ele dedicou a sua vida a simplesmente se tornar cada dia mais rico. E Jesus faz uma advertência, Lucas capítulo 12, versículo 15, olha o que Jesus diz. Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Diferente da sociedade que valoriza o rico, valoriza as posses, valoriza o que tem, Deus valoriza o caráter. Para que eu não retroceda na minha vida com Deus, em primeiro lugar, tem que ser Deus na minha vida, na minha agenda. As outras coisas que Deus tem para me dar, me serão acrescentadas, mas Deus é número 1. E Jesus diz desse homem rico, Lucas capítulo 12, no versículo 19, Jesus diz que esse homem está falando com ele mesmo, porque ele tinha uma fazenda e ele teve uma safra recorde, ele acumulou bens, e então ele sentou depois de tanto dinheiro e disse o seguinte, versículo 19, Lucas 12, 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, regala-te, ou seja, fica tranquilo, eu estou sossegado porque eu tenho tudo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Versículo 20, Lucas capítulo 12, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meu irmão e minha irmã, para que a minha vida espiritual permaneça e jamais haja retrocesso na minha vida com Deus, eu preciso saber, primeiro, o que eu quero da minha vida? Os tesouros de Deus ou do mundo? Segundo lugar, qual é a minha prioridade? É Deus ou são outras coisas? Priorize, meus irmãos.
Em terceiro e último lugar, precisamos prosseguir servindo a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de dificuldades. Não desista. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38 e 39. Olha o que diz esse texto, que é o nosso texto básico. Hebreus capítulo de número 10, versículos 38 e 39. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui algo muito interessante e que nós já lemos, mas eu quero compartilhar com você. Versículo 38. O texto diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se desistir, nele não se compraz a minha alma. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Para que eu e você não retroceda na vida espiritual, você precisa continuar com Deus, independente da circunstância. Não sirva a Deus só se estiver tudo bem. Não. Continue servindo a Deus. Não importa a circunstância, sirva ao Senhor. Meus irmãos, eu estava me lembrando de um vídeo que eu vi recentemente, aliás, revi recentemente, em uma Olimpíada, se eu não me falha a memória, a Olimpíada de Los Angeles, uma atleta suíça de maratona, e foi a primeira vez que a maratona feminina fez parte das Olimpíadas. E naquele dia lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, estava muito quente. Se não me falha a memória, a temperatura local era em torno de 36 graus, uma temperatura altíssima. E a maratona é uma das provas mais desgastantes das Olimpíadas. E aquela moça, representando a Suíça, ela estava indo muito bem na prova, mas de repente, o corpo dela começou a definhar. E ela sentia dores terríveis. Quando ela entrou no estádio olímpico, o corpo dela cambaleava. Os médicos tentaram socorrê-la e ela não parou. Ela cruzou a faixa final com o corpo totalmente torto, cambaleante, com muitas dores, mas ela não desistiu, porque ela tinha um país que ela precisava representar. Eu olho para a história dessa moça e eu olho para as nossas vidas espirituais. Nós não podemos desistir, porque quem nos chamou foi o Senhor Jesus. Nós temos uma missão a ser cumprida. Nós temos a vida com Deus, independente da circunstância. Meu irmão e minha irmã, se os homens falharam com você, Deus não falhou. Não desista de servir ao Senhor. Não retroceda, não olhe para trás, olhe para frente. Veja o que passou Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, mas ele não desistiu. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso para que eu e você tenhamos a mesma fé, hoje, irmãos, né? Tome a decisão na sua vida com Deus. Que tesouros eu quero? Os do mundo ou os de Deus? Qual é a minha prioridade? Deus ou as outras coisas? Em terceiro e último lugar, persista na presença de Deus, mesmo em tempos difíceis. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Quando você sentir-se fraco e pensar em desistir,
Olhe para a história de homens e mulheres que não desistiram e foram até o final e guardou a fé. O apóstolo Paulo, já perto do final da vida dele, talvez uma das últimas palavras do apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo e ele disse o seguinte, no final da vida dele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão e minha irmã, persista, não olhe para trás. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus deu a vida por você. Então, não desista, permaneça firme em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Não desista, por exemplo, do seu casamento. Não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista em meio às lutas, em meio aos desafios terríveis desse mundo. Deus pode fazer um milagre, Deus pode lhe socorrer. Não desista. Vamos orar. Qual é a sua causa? Aquilo que você acha tão difícil, que parece que a única saída é desistir. Não, olhe para Deus e persevere. Vamos orar. Senhor meu Deus, bendito seja o nome do Senhor Deus. Deus, toma a nossa vida pelas mãos, Senhor. Não nos deixa desistirmos, ó Deus. Se nós cairmos, Senhor, nos levanta, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor conhece o caminho do homem bom, e se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. Senhor, em nome de Jesus, nos ergue, Senhor. Nos socorre, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus, para jamais desistirmos de Deus, jamais desistirmos do chamado do Senhor, da vida com Deus. E se estamos caídos, Deus, nós queremos nos levantarmos agora e voltar. A semelhança daquele filho pródigo, caiu em si e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aquele jovem se levantou e foi, e o pai o abraçou e o beijou, restituiu a condição de filho e celebrou. E a palavra de Deus diz que é assim que acontece a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Meu Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece cada vida agora, Senhor, a não desistir da caminhada com o Senhor. Abençoe meus irmãos, abençoe cada família que está sendo alcançada por esta palavra. Oramos no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.